Oi, pessoal. Oi. Oi, Tawane. Oi, Pedrão. Oi, pessoal. Então, tá funcionando aí, né? Oi, Fátima. Tudo bem? Vou deixar o pessoal entrando aí. Daqui a pouco eu convido a doutora Natália. Como é que tá todo mundo, gente? Quinta-feira abençoada. Oi, Thiago. Tudo bom? Vamos esperar o pessoal entrando. Natália já tá aí, né? Oi, Priscila. Ótimo, vamos lá, vamos dando um tempinho pro pessoal, deixa eu convidar aqui. Oi, Débora, tudo bom? Oi, oi, Dei, né? Os nomes aqui aparecem um pouquinho diferente, né? Bacana. Oi, Val, tudo bom? Thiago, se você fizer perguntas difíceis, você vai ter que entrar e responder, tá bom? Peraí que eu vou chamar aqui a Natália, deixa eu ver aqui. Vamos esperar ela entrar. Olá, boa Oi, noite. Natália, tudo Tudo bom? bem? Como é que tá? Tudo bem, Eu graças a sempre me Deus. dá um aperto no coração nesses momentozinhos assim de convidar alguém assim, gente, será que eu vou? Será que a internet vai pegar? Será que vai dar certo? Ai, muito Dá um bom, é desse friozinho, né? jeito. Dá aquele friozinho na barriga, mas aí depois dá tudo certo. Eu tava aqui, eu falava, ai, gente, não chega o Natal, mas não chega 8h30, né? É, Muito não, aham, eu bom. tava pensando a mesma coisa, meu Deus, não chega 8h30 de jeito nenhum. Ai, que bacana você ter Desse aceitado fazer jeito, essa live, Dê. viu, Natália? Ah, Ah, foi um já entrou prazer. um número bom, né? De pessoas agora. Vamos nos Já. apresentar aqui. Então vamos lá, gente. Olha, eu convidei a doutora Natália, tá? Ela é gastropediatra, Natália Crispim, né? Eu tive uma surpresa hoje, descobri que ela é mineira, por isso que a gente se identificou tão bem assim, né? Ah, É mineiro é um mineira, povo maravilhoso demais. residente lá em São Paulo, e a gente se conheceu lá em Porto Alegre, por meio da Juliana Nardelli, que é uma colega, uma pediatra muito bacana também, Maravilhosa. maravilhosa. Sigam também, doutora pediatra, doutora Juliana Nardelli, muito, muito bom o conteúdo dela. Muito bom mesmo. E aí, Inclusive, você aí. ela ficou com ciúmes, tá, David? Ela falou comigo, tô com ciúmes, que você vai fazer Ah, live com foi? ele e não comigo. Eu falei, uai, só me convidar, amiga, que eu faço. Então Mas eu já temos que morri de providenciar. rir. Eu vou convidá-la, você também convida, e a gente faz lives com ela também, Acaba pode com ser? esses ciúmes, tá tudo Fechado, certo. então. Então, Natália, aquela questão de sempre, né? Eu falei assim, não, vamos colocar um tema que eu acho que é... Porque a gente está falando muito de coronavírus, né? E o pessoal Ai, esqueceu que a gente tem outros assuntos sim, importantes, né? De consultório sim. que a gente precisa falar, não pode deixar, não pode esquecer, né? Aí eu pensei, o que que tá mais assim em consultório que as mãezinhas sempre estão vindo e perguntando, né? E agora, por questão mesmo, né, da gripe, da influenza, do coronavírus, está todo mundo perguntando sobre a questão das vitaminas, o que que eu dou para o meu filho para melhorar a imunidade. E eu pensei assim, não, vou chamar a Natália aqui, que eu sei que você gosta de falar sobre o tema. Amo. E aí a gente colocou aí para vocês, pessoal. Então, vitaminas versus imunidade, a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos e as verdades. O que que é verdade nisso tudo, né, Natália? Boa. Então, Nossa, já nos tem muito mito aí. apresentamos. Oi? Sim. É, não, tem muito mito aí que inclusive chega a ser perigoso, né? Tipo, vamos falar, mas tem coisa que a gente precisa desmitificar mesmo. A gente precisa Perfeito, explicar Natália. para o pessoal. Mas vamos começar já com o pé no peito mesmo. Precisa ou não precisa de vitamina? Precisa de vitamina. Isso é uma verdade. É tão verdade que, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela estipula que a gente dê, né, várias vitaminas, que a gente vai falar. E a gente tem que ver que as crianças, elas são um grupo de risco para hipovitaminoses. Então, as crianças são um grupo que a gente tem que ficar atento em relação a estarem com as vitaminas aí mais baixas ou num nível não bom, né? Entendi, Natália. E a minha preocupação, sim, como pediatra em consultório, muitas das vezes é assim: a gente sabe que as crianças precisam, que são, né, tá aí em risco, né, um grupo de risco para hipovitaminose, porém, assim, o que que a gente tem visto hoje em dia? As farmácias, né?
A mamãe que vai na farmácia, sai comprando as vitaminas. Por isso que o pediatra, muitas vezes, segura o pé ali quando as mamães vêm. Aí eu vou dar tal vitamina porque a minha vizinha deu a vitamina X e a vitamina Y pro Joãozinho, para Maria. Fala um pouquinho mais pra gente aí. Quais, né, quais são essas crianças em grupo de risco? Quais vitaminas são necessárias, estabelecidas? Então vamos lá, David. Eu acho que assim, não tem como eu falar de vitaminas para as crianças, sobre essa questão delas serem um grupo de risco e estarem mais sujeitas a hipovitaminose, se eu não falar das mamães, né? Então, assim, pessoal, quem é mamãe aí, fique tranquila, né? Tirem as dúvidas com seus pediatras, mas quem não é mamãe ainda, tipo eu e várias outras colegas minhas, o que seria o ideal? O ideal é 1 ano, 6 meses antes de engravidar. Então, tô casada, tô numa idade fértil. Deixa eu ver como é que tá meu metabolismo. Eu falo isso, David, porque eu mesma, né? Eu sempre fui super fitness e não, e achando que tava arrasando. E aí, depois que eu fiz meu curso de nutrologia, eu falei, deixa eu ver como é que tá meu metabolismo. Vitamina D baixa, B12 baixa, um monte de coisa bagunçada. Eu falei, meu Deus do céu. Imagina se eu, em plena idade fértil, casada, engravido agora. Ia ser uma bagunça metabólica, né? Então, assim, é importantíssimo que as mães procurem algum profissional habilitado e tudo para poder ver toda essa questão, né? Hormonal e de suplementação de vitaminas antes de engravidar. Ok. Hoje a gente já sabe que é muito comum a anemia na gestação. E quando essa anemia ocorre, principalmente no terceiro trimestre de gestação, a gente tem maior chance desse bebê nascer com baixo peso, a gente tem chance de ter um parto prematuro e até mesmo dessa criança ter problemas cognitivos posteriormente. É muito sério, assim. Então, a primeira dica, a primeira coisa que eu quero falar de tudo é isso, mamães, né? Porque assim, David, você não vai pedir exames para uma criança que está em aleitamento materno com 3, 4 meses de idade. O que vai me importar nesse momento, ele mamando no peito, é como que está a suplementação dessa mamãe. Porque a vitamina B12 passa pelo leite, tem várias, a vitamina D passa pelo leite, então tem várias vitaminas que vão ser passadas pela mãe. Então, a primeira coisa é essa. Quem já é mamãe... e até assim, quem já tem mais filhos, a chance assim, quanto mais filhos a mulher tem, menos ferro ela vai ter, menos estoque de ferro ela vai ter. Então, vamos dizer assim, o quarto filho, o terceiro filho, geralmente costuma ser mais prejudicado em relação às reservas vitamínicas, porque Então, essa assim, mãe já Nath, foi... o adequado seria a mulher se preparar, né? As futuras mamães se preparar 1 ano e meio antes. 1 ano antes eu acho que já é O suficiente. É adequado. porque tem alguns metabolismos, principalmente o metabolismo do ferro, ele é bem devagar. Ele às vezes vai de 6 meses a 1 ano para a gente ajustar o ferro da mulher. A mulher sangra todo mês, né? Então, assim, E olha que ela dica acaba bacana, então, né? perdendo. Então, aquela mãezinha que já tem outros filhos, né? Que já tem mais de um, então o adequado é estar acompanhando, porque depois do segundo, terceiro, os depósitos de ferros diminuem. Diminui muito. Claro que Muito bacana, já valeu a live aí para mim, hein? a natureza é maravilhosa e assim, eu falo, Deus sempre pensa nos filhos, então ele meio que depleta a mãe, tira todo o cálcio da mãe, todo o ferro da mãe, todo o ômega, vitamina D e manda para o bebê. Então, geralmente a mãe é que fica muito, muito depletada. Bom, então vamos falar sobre a questão das vitaminas. O que é Fica importante para... preconizado, né? O que é preconizado? Fica Perfeito. Então, preconizado aí pela SBP, Nath. perfeito, vamos lá. Então, logo que nasce, a criança acabou de nascer, ela já faz uma dose de vitamina K intramuscular, né? Por que que é feita essa vitamina K? Principalmente nesse caso, por conta da doença hemolítica do recém-nascido. Então, é para que esse bebê não tenha sangramentos, para que esse bebê não tenha um problema em relação à sua coagulação. Isso já é uma determinação. Eu, como gastropediatra, inclusive é um dos diagnósticos diferenciais de APLV. Eu já peguei alguns bebezinhos que tinham alguns sangramentos gastrointestinais e que não era... A primeira coisa que se pensa é, opa! E não era. Era porque não tinha recebido a dose de vitamina K, às vezes por questões maternas, da mãe não querer, de ter uma opinião um pouco mais natural, vamos dizer assim.
Então, é muito importante essa vitamina, é preconizada, é recomendada, certo? Ótimo. Primeira semana de vida, a gente já começa com a suplementação de vitamina D e vitamina A. Isso Já é aí, uma né? rotina, né, de berçário mesmo, né? O pessoal já, Sim, na primeira consulta, já coloca isso. sim. Isso aí, David, né, gerou muita discussão pelas sociedades e tal, se realmente precisaria da vitamina D, da vitamina A. Ah, mas lá no Nordeste o pessoal toma sol. Ah, lá no Sul já não toma. Mas, assim, a recomendação... a recomendação, eu falo assim, o que eu faço, né? É realmente fazer a vitamina D e a vitamina A. É, então, vamos falar... Você quer que fale um pouquinho da vitamina D e da vitamina A? Só para ficar bem claro, então, a vitamina D, já é rotina minha, né? Sim, passou, já vem na primeira consulta ali, depois da segunda semana de vida, já inicio vitamina D. Alguns colegas Perfeito. iniciam na primeira semana, outros na segunda semana, ou seja, o que não se fazia antes, né? Hoje em dia a gente já inicia vitamina D. Né? Se fala que Perfeito. a capacidade a quantidade hoje oferecida no leite materno, ela é inferior, então a gente oferece essa suplementação, correto? Corretíssimo, isso. Ok. Eu E a acho vitamina, ela muito eu queria que você importante. me falasse um pouquinho da vitamina A, no caso aí. Tá. A vitamina A, tem estudos que falam que a quantidade presente no leite materno tá ok. Inclusive, tem alguns estudos que falam que a suplementação que a gente faz com aquele remedinho que a maioria sabe o nome, de 2 gotinhas, seria até um pouco exagerado, né? Mas aí, em contrapartida, a gente tem dados de que 1 a cada 3 pessoas hoje apresenta deficiência de vitamina A. E também que a vitamina. Hoje, 8,2 milhões de crianças na América sofrem por falta de vitamina A. E a principal causa de cegueira é evitável, é a Olha para deficiência de você ver. vitamina A. Então, assim, tanto, David, que se a gente for pensar, né, no protocolo de desnutrição grave, aquela criança chega bem desnutrida, ainda mais para mim que sou gastro, que estava lá né, nos hospitais pegando esse tipo de paciente, tem lá no protocolo do Ministério da Saúde mega doses de vitamina A. Pacientes com sarampo e tal, outras doenças virais, qual que é o protocolo? Mega doses de vitamina A. Então, a vitamina A, ela tem a sua importância, sim. Porém, a gente sabe que no leite materno, com uma alimentação adequada da mãe, e também nas fórmulas, por já ter essa suplementação, não é uma coisa assim tão... Ou seja, porque a gente não vê muito de rotina. Então, seria em casos especiais. Não, você não coloca o vitamina A de rotina ou você coloca? Eu coloco, Você coloca- eu coloco. Tá certo. Você já Eu coloca acho ali de rotina para fazer uma prevenção. sim, sim. Perfeito. Eu boto a A e a D juntas, tá? Perfeito. Hum, que Então, mais? assim, por que que eu estava perguntando muito sobre a questão dessa questão das vitaminas e coloquei questão de imunidade? Hoje se vê muito as mães falando, ô, Natália, a questão assim, doutor, chega já com vitaminas, chega já com a caixinha e entrega aqui na minha mesa e fala, doutor, eu estou dando isso aqui, o que que eu tenho que dar mais para aumentar a imunidade do meu filho, né? E eu sei que agora, durante a live, a gente ainda vai discutir sobre as Vamos, fases calma, e tá vamos longe, vamos chegar terminológica e lá. tudo. Mas é isso que eu quero assim deixar bem claro, porque assim, os pacientes que estão assistindo a gente, para eles entenderem um pouquinho assim, o que a gente está falando agora é aquilo que é preconizado, né, pela Isso, SBP, que é a vitamina D, isso, vitamina A, né, o ferro, que é a vitamina isso, K. A gente não falou do isso. ferro, né? Vamos falar agora. O ferro, gente, o ferro é meu queridinho, David. Meu ferro, Acho assim, que é é de meu todos, né? de todos, assim, mas eu sou a chata do ferro. Inclusive, eu sou professora aqui numa das faculdades de medicina. E aí, quando sou eu que estou de preceptora, meus alunos já sabem. Ah, a doutora Natália pode botar 2 miligramas por quilo, porque 1 miligrama por quilo ela sabe que não adianta. Então, já bota 2. Então, assim, o ferro, né? Até 2017, a gente começava com ferro com crianças a termo e tal, sem muitas comorbidades, com 6 meses de idade. Porém, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um documento em junho de 2017 mostrando que metade das nossas crianças hoje, no Brasil, e isso também é um número mundial, elas estão com anemia, ferropriva, né? Você vê que é prevalente. Então, é muito, muito, muito prevalente. Então, assim, por esse motivo, foi preconizado que, em vez de começar o ferro com 6 meses de vida, que começasse o ferro com 3 meses de vida, tá? A minha opinião pessoal, David, em relação a isso, até como gastro e como
assim, trata muito a PLV e tudo. Eu realmente gostaria que as mamães engravidassem com níveis de ferro bons, para eu não precisar preocupar com esse ferro até a criança ter 6 meses de idade, para começar tranquilamente com o ferro com 6 meses de idade. Porque a gente sabe que o ferro, apesar dele ser lindo, maravilhoso, esplêndido, ele causa certos desconfortos gastrointestinais, né? Ele deixa as fezes mais escuras, tem criança que fica um pouquinho mais chatinha, enfim. Porém, infelizmente, por essa incidência altíssima e pela importância do ferro, inclusive no que a gente já tinha falado na parte de cognição, o ferro ele faz parte da produção dos hormônios da tireoide, ele faz parte da produção dos nossos neurotransmissores. Então, por exemplo, a nossa dopamina ela é formada pelo ferro. Ele está nos nossos músculos, então é muito importante. Essa criança ela vai ter uma replicação celular, até faz parte também do nosso DNA, ela vai ter uma replicação celular até os 2 anos de idade, que é impossível de eu não preocupar com o ferro e dar o ferro. Então, hoje a gente começa com ferro, né? A gente está aqui falando sobre a preconização da Sociedade Brasileira de Pediatria, então a gente começa com 3 meses de idade, né? Perfeito. E aí, David, só fazendo um parênteses, a gente tem vários tipos de ferro, né? A gente tem o ferro quelado, a gente tem o polimaltosado, a gente tem o sulfato ferroso, que é o da rede, a gente tem o... Ixi, agora são mais de Só 6 fazendo um tipos. adendo aqui, tem uma mãezinha que comentou que aqui ferro nunca deu certo. Muitas vezes ela não entende que tem tipos de ferros diferentes, né? Principalmente os mais Exatamente. antigos, é o que dava mais desconforto gastrointestinais. Isso, sem contar a absorção. Sulfato ferroso, que é o que a gente tem aí na rede pública, a absorção dele não é das melhores, Não é infelizmente. legal. Eu gosto bastante, sabe, David, de mandar manipular. Eu gosto de manipular o ferro quelado. Mas a gente tem excelentes marcas no mercado e temos hoje também o ferro Taste Free, que ele não tem muito gosto. Então, testei vários. Achou leite aqui de Rio Preto. Eu te ajudo depois com ferro. Deixa comigo que eu consegui manipular um que é Mas olha essa muito bom. pergunta dela, para já responder, porque essa pergunta é de muitas mães, né? Deixa eu ver. Só alimentação equilibrada não é o suficiente? Não é, infelizmente. Olha, deixa eu falar uma coisa para você super importante. Uma gota do Neutrofer, Noripurum, tem 2,5 miligramas de ferro em uma gota. Para a gente conseguir isso, para sua filha conseguir isso se alimentando, ela teria que comer 1,2 kg de filé mignon, que é uma peça que tem bastante ferro. Você está entendendo? 1,2 kg para uma gota. Então, A explicação foi ótima. infelizmente. Não, mas isso é calculado, tá? Isso daí E eu é peguei. caro, né, gente? 1 quilo de filé mignon. Não, mas não tem capacidade gástrica e nem, né, tipo, intestinal para 1 kg de filé mignon. Então, assim, realmente é importantíssimo o ferro. A gente tem, sim, eu tenho até gestantes que eu acompanho que, eu não dei muito certo, prendeu meu intestino, eu não consegui tomar, me deu desconforto gástrico. Nesses casos, a gente diminui a dose, faz mais vezes ao dia, muda a forma do ferro, dá um jeitinho, coloca o taste Orientar, free. né? É só mesmo a gente dar um jeito. Mais uma observação que eu quero fazer em relação ao ferro é que a anemia, né, ferropriva no Brasil e no mundo, ela é tão, tão, tão importante que os órgãos de saúde pública, a partir de 2006, eles preconizaram no programa, esqueci o nome do programa agora, que todas as farinhas, tanto as farinhas Olha de que bacana. trigo Uhum. quanto as farinhas de milho, elas fossem fortificadas com ácido ferro ácido ferro com ferro e ácido fólico. Então, olha o tanto que isso é importante, né? Para chegar ao nível de todas as farinhas, todo biscoitinho que você come, todo macarrão, tudo que tiver farinha, ele é fortificado pela sua importância, né, no nosso metabolismo. Então, assim, o que a gente tem aí de recomendação hoje das academias, bem basicamente. Seria essas as vitaminas básicas, né? E deixa eu te E perguntar uma coisa, Natália. Esse ferro manipulado é caro? não é. Ou Sai seja, em é um torno mais de R$ 30 acessível? por mês. É super de Sim. boa. Porque É o bem. pessoal tem mais acesso aí. Eu estou perguntando porque eu já conheço as minhas mães aqui, já vi mãe minha comentando, eu já quero manipulado, não sei o quê. Depois te passo tudo, qualquer coisa. Tá É bem, certo, é bem então. Então, gente, bacana.
Então, assim, para introdução mesmo, esses básicos, vitamina A, vitamina D e ferro, é o que a gente faz. E a gente inicia o ferro a partir do terceiro mês e tem algumas alterações, aquele baixo peso, prematuro, Sim, mas que não vem perfeito. muito caso, né? Sim. Aí, geralmente, assim, Natália, as mães sempre vêm perguntando, doutor, e aí, a gente faz algum exame para ver essa deficiência? Isso, A quando que a perfeito. gente pede os exames, né? E aí, isso vai muito de colega Ótimo. para colega. Como é que é a sua Vai. conduta em relação a isso? Ó, a minha conduta é o seguinte, puericultura, paciente, né, lindo, maravilhoso, acompanha comigo. Por eu já ter essa formação da nutrologia, geralmente vamos supor, chegou comigo, eu vejo os exames da mãe, suplemento a mãe e faço essa suplementação já recomendada pela sociedade. Com 1 ano eu colho o primeiro exame, tá? Ai, doutora, mas ele tá lindo, tá crescendo bem, não tem nada, tá dentro da curva. Eu colho, David, porque eu sei da importância dessas vitaminas e eu acho que, assim, não dá pra gente ficar dando tiro no escuro e depois ter algum Entendi. problema lá na frente. Então, com 1 ano eu Mas aí colho. você... Ah, ok. Isso que eu ia te perguntar. Mas eu não colho, né, 1 milhão de coisas, não vou tirar muito sangue da criança. Ah, e aí, David, também a gente tem que pensar nas crianças que têm um risco aumentado de ter alguma deficiência. Então, por exemplo, um paciente com a PLV que sangrou muito durante muito tempo. Opa, será que realmente com 1 ano eu não tenho que colher? Pacientes que tiveram, né, algum problema durante o parto, então uma hemorragia, essa mãe sangrou demais. Ou então teve um clampeamento imediato de cordão, porque era um bebê que nasceu com ápiga ruim, já teve que clampear logo. Claro. Bebês de mães e pais vegetarianos. Eu sou vegetariana, amo vegetarianismo, não julgo, apoio, mas também são famílias importantíssimas a gente ter um segmento pertinho, né, e fazer tudo direitinho em relação à suplementação. Inclusive, o ácido fólico e a B12 são outras preocupações que eu tenho, isso é para todos. Então, com 1 aninho eu costumo pedir. E aí depois eu peço anualmente, né? Mas aí isso vai muito de academia para academia. Eles falam algumas vezes de pedir com 1 ano de idade e depois repetir com 5. Mas eu peço pelo menos uma vezinha ao ano. Ótimo, bacana. E aí a gente vê aquela questão, né? A importância do exame físico, a importância da consulta, da puericultura, e aí avaliando cada caso, saber quando pedir, né? Isso que você falou aí sobre a família vegetariana, aquela criança que teve alguma complicação durante, né, a cesárea ali, no caso, ou o Sim, trabalho de parto, independentemente disso, foi clampeamento imediato. Então, ter esse cuidado e, através disso, pedir. E eu já vi que é rotina sua pedir ali com 1 aninho de idade. Quais com- vitaminas você pede? Quais vitaminas você dosa? tá. Vamos lá. Pergunta da doutora Rafaela, viu? Eu Tá peço cheio de pediatra na hemograma. nossa live aqui, viu, Nath? Da Maravilhoso. Fátima, Tiago, Rafa, Rafaela, seguinte, eu Débora. peço hemograma, ferritina, vitamina D, vitamina B12, ácido fólico e eu acho que é isso. Porque é o que mais me preocupa, assim, em relação à reposição. Eu tenho um caso, David, assim, que me impressionou muito, assim, de um bebezinho que, incrivelmente, a mãe não era vegetariana nem vegana, mas ela já era a terceira gestação dela e durante a gestação ela teve muitos problemas gastrointestinais, então ela vomitou muito, ela se alimentou de uma maneira muito ruim, inclusive ela perdeu peso. E o bebê nasceu bem, com 2 meses já estava um pouco hipoativo, com uma certa dificuldade de mamar, foi internado com uma anemia bem importante. E resumindo, era uma falta de vitamina B12. Essa criança ela não conseguia mais mamar, ela estava perdendo os movimentos já de força e contra-força. Olha, Então, a mãe, ela é enfermeira e ela começou a pesquisar, colocar as coisas que o bebê tinha no Google e achou um artigo de vitamina B12. A gente não, porque eu não estava, né? Mas assim, ela veio para mim depois disso tudo. O pessoal repôs a vitamina B12 da criança que estava 50, tipo assim, níveis ótimos são acima de 600. E a criança voltou com a musculatura, com olha. a força, com a parte neurológica. Então, tipo assim, a gente tá falando de uma vitamina, mas olha o tanto que é importante, né? É muito sério isso. E, tipo, as pessoas muitas vezes não dão toda essa importância para as vitaminas. Bacana, Natália. Não, eu até falo de mim mesmo, assim, eu sempre, tinha na minha rotina com 2 anos e hoje, assim, conversando com você,
Vou aderir aí à sua rotina também de 1 aninho de idade com os meus pacientes. Natália, então, assim, vamos falar um pouquinho sobre a imunidade agora? Saindo um pouquinho. A gente já Vamos. falou um pouquinho das vitaminas. Eu gostaria muito que você explicasse de uma vez, assim, por todas para minhas mamães sobre a imunidade, para essas mãezinhas entenderem. Tá. Vitaminas e a imunidade. Qual que é a relação? O que é a imunidade? Tá, vamos lá. Então, bem basicamente, a gente tem dois tipos de imunidade, né? Então, a gente tem a imunidade inata, que é aquela imunidade que a gente nasce com ela, com o nosso sistema de defesa contra, né, as doenças. E a gente tem a imunidade que é adquirida, que é aí que a gente entra com principalmente as imunoglobulinas. Então, não sei se vocês, nesses tempos aí de Covid, estão ouvindo falar de IgG, IgA, ou se alguém já colheu algum exame de dengue que estava lá IgG, IgA, que são as nossas imunoglobulinas, que é uma imunidade que a gente adquire quando a gente entra em contato com patógenos, né, com micro-organismos e vírus, enfim. Então, bem basicamente, a gente tem essas duas imunidades que estão presentes nas crianças, né? Então, vamos lá. Eu vou dividir mais ou menos assim. Você quer falar, David? Quer? Pode falar. Eu ia falar alguma coisinha, mas eu vou te trabalhar. Fala aí. Não, pode falar. Antes de eu Não, começar. não, explica. Pode continuar. Tá, então a gente vai ter algumas práticas, assim, algumas intervenções bem práticas, né, pra gente melhorar a imunidade. E assim, David, antes de falar qualquer coisa, né, antes que o pessoal comece a perguntar, não sei o que é bom, eu recebi várias perguntas que a gente vai falar aqui no final em relação ao que é bom, o que não é. Mas a imunidade, ela é igual ir para academia, gente. Você não consegue uma imunidade boa malhando 2 dias, pegando lá, puxando peso 2 dias. É algo construído, né? Então, em relação assim a coisas palpáveis, a prática, né? O que a gente tem para melhorar a imunidade do seu filho? Primeira coisa, se possível, parto normal, mas a gente sabe que, né, infelizmente, muitas vezes não é possível. Mas a gente já tem hoje muitos estudos falando sobre a microbiota vaginal, que quando a criança. Vou falar do caloba, Celina, fica aí, esperta Vamos que a gente falar já. de todos esses mais Vamos comuns aí. falar. Espero que dê tempo, mas vai dar. Então, parto normal, ele, né, toda a microbiota materna ali passa para o bebê, ele já é colonizado, isso é importantíssimo. Aleitamento materno em segundo lugar, então também a gente já sabe que durante o aleitamento materno, todas as imunoglobulinas, né, que a gente falou, da mãe são passadas para o bebê, então esse bebê ele acaba tendo uma imunidade melhor. Eu brinco que eu sou super forte, que eu mamei só até os 4 anos de idade, sabe, David? Nossa. Então, foi muita imunoglobulina da minha mãe. Terceira coisa, vacinação em dia. Então, assim, a gente estuda, né? Tipo, eu não sou pediatra há tanto tempo assim, mas quando eu comecei a pediatria, a gente via muitos casos de meningite por isso, de sinusite por hemófilos. E, assim, graças às vacinas que a gente tem hoje, a gente vê diminuir muito a Marina, a doutora Marina aqui. A gente vê diminuir muito as incidências de outras doenças. Então, vacinar é super importante. Perfeito. A alimentação. Então, a alimentação, né, a gente não precisa nem falar, porque a gente sabe que, igual, né, alguém perguntou aí, tem como só pela alimentação, por exemplo, eu fazer a suplementação de ferro, ou eu tratar a minha anemia? Não, tratar deficiências não é possível a partir da alimentação, do ferro principalmente. Porém, uma alimentação balanceada, com mínimo de industrializados e processados e ultraprocessados, orgânica, é maravilhoso. Higiene corporal e higiene bucal, né? A gente sabe, sim, todo mundo, não sei, que está aqui nessa live provavelmente tem boas condições sanitárias, saneamento básico e tudo, mas, por exemplo, eu trabalho em áreas mais carentes aqui ao redor de Rio Preto, que as crianças têm infecções intestinais assim, todo mês, porque eu sei que elas não têm acesso a uma água mineral, uma água filtrada, tomam água da torneira, e isso diminui a imunidade dessas crianças, porque se elas estão toda vez infectadas, eu tenho que entrar com algum remédio, enfim, né? E a saúde bucal também, que a gente sabe que os nossos dentes, né, são portas, nossa boca, nossa mucosa é a porta de entrada para muitas Com doenças. certeza. E a nossa higiene ambiental também. Então, tentar deixar
né? Trocar os travesseiros com uma certa frequência, deixar a casa arejada, enfim, toda essa parte ambiental é importantíssima. E aí, eu vou pegar aqui uma ideia, né, da minha amiga doutora Maitê César, que é uma médica integrativa também maravilhosa, que eu gosto muito. E ela disponibilizou, inclusive, no perfil dela, um PDF sobre imunidade. E ela fez uma analogia muito interessante da nossa imunidade com um castelo, né? Então, Bacana. vocês imaginam aí um castelo, né? Então, tem o muro do castelo, tem aquele riozinho em volta do castelo, que é onde que ficam os jacarezinhos, que se caso alguém pular o muro, vai ter que passar pelo riachozinho. A gente vai ter as portas do castelo e lá do lado de dentro a gente vai ter os soldados. Então, na verdade, essa analogia foi feita nessa época agora do coronavírus. E o que que ela quer nos dizer? Que a primeira porta, né, a primeira passagem que essa pessoa vai ter que ter, até em relação aos vírus, é ter que pular o muro. Então, assim, quanto mais longe eu ficar das doenças, inclusive agora, quanto mais eu ficar em casa, mais longe eu vou ficar do coronavírus e menos ele vai me atingir. Mas vamos supor que eu tive que sair de casa e entrei em contato. Então, ele vai ter que entrar pela porta. Então, ele vai ter que chegar na minha mucosa oral, na minha mucosa do olho, né? Que aí seria chegar nessa porta. Consegui, sem querer botei a mão na boca, tava com a mão suja, não lavei as mãos, né? Vem todos os meus soldados para poder combater essa infecção. Porém, David, se esses soldados estão ocupados com uma inflamação do meu organismo, né? Então, se eu estou me alimentando mal, se eu estou usando muito micro-ondas, se eu estou usando muitas panela de alumínio e, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas. Meus soldadinhos estão todos lá ocupados tentando combater isso. E aí eu vou acabar deixando esse vírus ou essa bactéria entrar no meu corpo. Vai acabar Então, deixando a função primordial de lado para cuidar dessa infecção. Mas perfeitamente. melhor explicado que isso não tem como, né? Eu acho Muito, que fica super claro muito e bacana. assim, e aí, então tá. Aí vamos falar então, que eu acho super importante, que várias pessoas me perguntaram, até colegas pessoais minhas, que eu gosto muito de falar dos 6 pilares da nossa imunidade. Show. Então, quais são esses 6 pilares? Primeiro pilar é nossa alimentação, que eu já citei. Então, uma alimentação balanceada, orgânica, sem muito ultraprocessado, sem muito corante, sem muitas toxinas, né? Nosso segundo pilar seria o controle das infecções. Então, também já falei um pouco em relação à nossa água, a gente vê como que está a questão urinária, intestinal. Falando em intestino, é o nosso terceiro pilar, que é cuidar desse intestino, né? Eu, como gastro, amo o intestino. Por quê? Porque o intestino é a porta de entrada para os nutrientes, mas também para os parasitas e outras coisas. Com Então, quando a certeza. gente não cuida da permeabilidade intestinal, o nosso intestino é como se fosse uma peneira de, sei lá, coar um suco, né? Se você não está com o intestino bacana, se essa mucosa não está epitelizada de maneira adequada, você começa a ter buracos. E nesses buracos começam a passar proteínas grandes que não eram para passar, e aí começam a acontecer várias intolerâncias, alergias, começa uma desbiose intestinal e tudo mais. Quarto pilar, equilíbrio hormonal. Então, assim, nas crianças pequenas eu acho que isso não entra, né? Mas nas crianças maiores a gente vê como é que tá a tireoide, se tá tudo certinho. Toxinas. Então a gente tem que tomar cuidado, sim, com os brinquedos de plástico das nossas crianças, utilizar produtos de plástico no micro-ondas, panelas de alumínio, enfim. E o sexto, tão importante quanto, né, porém não mais importante, é controle do nosso estresse, modulação do nosso estresse. E aí até uma mãezinha me mandou uma pergunta perguntando isso, né? O estresse da criança e a parte energética tem a ver com imunidade? Nossa, tem tudo a ver.
Tô te ouvindo bem, Você deu pode uma falar. travadinha aí. Tá Voltou? ótimo. Os meus plantões aqui, de 80 fichas que a gente tinha, agora a gente está tendo 10 fichas. E aí eu fico me perguntando, né? Falo, gente, será que os 70 que estavam vindo aqui todo dia vinham Todos sem os dias. necessidade? Será que esses 70 as crianças não estão na escola, então elas não estão passando as viroses umas para as outras? Ou será que essas crianças em casa, elas estão tendo tudo que, a mamãe, que elas queriam, né? Que é mamãe e papai só para elas, atenção integral, e acaba que, de uma certa maneira, existe uma certa diminuição da terceirização do cuidado dos filhos. Então, porque eu escutava muito isso no meu plantão, não sei você, David, de tipo assim, ah, doutora, eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, ele fez uma febre, eu vim correndo. Aham, clássico. Mas, clássico, mas assim, tá, mas aí como é que ele passou o dia? Ele passou bem? Ele reclamou de alguma coisa? Ele comeu? Ai, não sei, não perguntei pra babá dele. Mas agora não, agora as mães já me falam, ó, doutor, ele tá comendo bem, ele tá ativo, mas ele teve 38,5 de febre. O que que eu faço? Fica em casa. Fica em casa, vamos esperar e tal. Então, esse controle do estresse, ele é importantíssimo, importantíssimo. Olha que Você, como bacana. pediatra, você sabe, quando a gente pega, às vezes, famílias muito desorganizadas, muitas brigas entre o pai, entre a mãe, e, enfim, esse tipo de coisa, essa criança, ela adoece mais, né? E a gente já tem práticas até integrativas e complementares que eu amo também para modular esse estresse. Então, a partir de 4 aninhos de idade, as crianças já são capazes. Que a gente pode fazer uma live depois sobre isso, que eu tô adorando o tema. Você vê que eu não Podemos. tô conseguindo nem falar, né? Eu tô aqui só, eu tô tendo uma aula também. Mas é porque eu falo demais também. Não, Desculpa, eu não, pode começo a continuar. falar. Tem uma Então, doutora também, a assim, doutora Marielle Pato, também tá sempre participando ai, minha aqui. colega maravilhosa, Ai, doutora tudo bem. Mari. Mari, vamos marcar uma live depois também. Mas a gente tem, a partir de 4 anos, a gente já pode fazer práticas de mindfulness com as crianças, de meditação, e elas fazem, que é uma coisa linda. Eu tenho paciente em que a mãe manda lá, ele Ô, respira lá Nath, o no. tanto que é importante, né? O que que a gente está vendo de pacientes no consultório com ansiedade, Nossa, consecutivamente depressão, né? Não sei se você está muita. tendo esses casos. Muito, 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 É, muito. 12 anos, 11 anos, chega a dar um aperto no coração com depressão, com ansiedade. E aí entra essa questão também, né? Tudo tem a questão de fazer ali né? Ensinar a criança a meditar, a fazer atividades que né, retira essa ansiedade da criança. Sim, nossa, é importantíssimo. E assim, elas são super abertas. Eu faço, né? Aromaterapia vibracional, e aí eu aproveito ali na hora do exame físico, aí eu falo, a tia pode fazer uma magiquinha de florzinha com você? Aí eu peço permissão para a mãe, claro, explico que ali não tem óleo, não é óleo essencial, é vibracional, então é como se fosse uma homeopatia da aromaterapia, é muito diluído. E Olha que aí bacana. fecho o olhinho, aí elas fazem, ai, que delícia, tão bonitinho, tipo, você vê que elas até dão uma relaxada, assim. Então, tem o reiki, tem. E eles são super adeptos. Você pode falar assim, filho, fecha o olhinho, cheira a florzinha para ele fazer a inspiração e sopra a velhinha para fazer a expiração. Então, é super, super legal essa questão de estresse emocional. E eu brinco uma coisa assim que eu não posso deixar de falar, David, para a gente partir para o que a gente tem aí para a imunidade, é que as crianças, se for pensar assim, cientificamente, as crianças são de 70% a 80% de água, certo? A composição Certo. corporal das crianças. O que que acontece se você pega um copo de água e coloca do lado de uma caixa de som que tá tocando rock and roll? Conta pra mim. Vibra também. A água fica assim, não fica, né? O que que acontece se você pôr um copo de água numa música clássica, numa música gostosa, tranquilinha? Então as crianças são iguais, elas vibram de acordo com a nossa vibração. Elas Gente, que captam, ó. bacana. Não, que Elas... exemplo legal. Muito Então, bom. assim, gente, é muito importante pais e mães terem equilíbrio emocional para que a imunidade das crianças também se fortaleça dentro desse equilíbrio emocional dos pais, certo? Veja, então, dentro dos pilares aí está a questão emocional também da imunidade, né? Porque a gente fica só preocupando com isso, com aquilo. A emoção, né? A questão, Nossa, o lado demais. emocional também. Muito, 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 muito.
Perfeito, Nath. Então, dentro dos pilares aí, a gente colocou, né? Higiene pessoal, boa alimentação, uma boa noite de sono, cuidado do lado emocional Vacinação. dessa criança. Isso. Perfeito. Vamos falar do que a gente tem aí. Já O que perguntaram que a da gente tem, né? Calor. Porque assim, aí tem os famosinhos. Você já viu que teve Pessoal pacientes aí que já deixaram, perguntando, né? né? Ah, e o que que você acha do Caloba? O que que você acha do Leucogen? O que que você... Agora a gente entra nessa partezinha aí, porque tem muita gente que vem já com as medicações também, vem da Nossa, farmácia. lembrando que a gente tem 10 minutos, tá? Porque. Então vamos lá, Nath. Temos 10 minutos, senão vão cortar Tá. a gente aqui. Nossa, passou tão rápido. Nossa, demais. Ó, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho da caloba, né? Ou uncam, tem gente que chama de uncam. Então, a caloba, ela vem de uma planta, ela é um fitoterápico que vem da Pelargonium sidoides DC. Ela começou a ser utilizada lá na África e depois na Alemanha. E ela tem ação antibacteriana e para imunomodulação do sistema imune, né? Eu não uso com frequência, viu, David? Não sei você, Não uso. mas pelos estudos que eu pesquisei, ela parece ser sim boa. Ela já é utilizada há muito e muitos anos, mas ela deve ser utilizada mais nas doenças virais, com aspectos virais, nos 3 primeiros dias de sintomas, tá? Então, Ok. assim, caloba, ok. Eu gostei pelo que eu dei A uma gente gostou estudada. pelos benefícios que ela causa, porém, não é rotina nossa, ainda em consultório. Não é. E não acho que precise ser, porque eu não sei. Não acho que seja tão boa assim. Eu falo assim, sabe, David? Se fosse uma coisa tão boa, tão reconhecida, a Sociedade Brasileira de Pediatria ou outros órgãos, a Sociedade de Imunologia, já teria dado um plus nisso aí, né? Com certeza. Então, Até é, porque nós, como pediatras, eu acho que a indicação é cuidar desses pilares. A nossa obrigação é exatamente, cuidar, vigiar esses pilares para que essa imunidade seja boa. Porque senão a exatamente. gente acaba deixando os pilares de lado. Com certeza. Nossa, olha, a gente podia fazer uma outra live para falar só dessa parte emocional aí, porque é Por cada favor, não, caso. vamos agendar uma live só para falar da parte emocional, que é uma Até coisa que me a preocupa Fer e eu tá me falando interesso aqui, ó. muito. Ai, abre outra live. Um monte de gente Bom, falando aqui. o leucogen, né? O pessoal também me perguntou, mandou mensagem, que é a timomodulina. Eu até fiquei meio assim, porque eu sou vegetariana, e tipo, o leucogen ele é feito do timo do vitelo. Então, eles observaram, né? A gente já sabe, não há muito tempo, foi em 1949 que eles descobriram que o timo era um órgão imunológico muito potente, digamos assim. E aí eles acharam que valeria a pena pegar o timo do vitelo e fazer como se fosse, não é como se fosse uma vacina, mas é como se a ação imunológica do timo fizesse efeito em quem tomasse, tá? Também não uso com frequência. Eu sei que tem algumas preparações que tem álcool, então eu já ouvi falar de algumas crianças, eu já tive alguns pacientes que reclamaram, não fui eu que prescrevi, mas outros profissionais, de um pouco de agitação. A cara da Mari Pato, da Mari aqui, ai meu Deus, o timo do vitelo, meu Deus, pois é. Inclusive, isso é importante de ser falado até para os pacientes vegetarianos e veganos, né? Por exemplo, talvez algum paciente vegetariano não ia se sentir bem de dar um remédio que seja do timo do vitelo. Mas, enfim, vamos lá que a gente tem 5 minutos. O imunoglucan DS também foi o que me perguntaram. Ele é um polissacarídeo derivado de plantas. Ele tem também zinco e vitamina C. Eu acho que seria legal, uma Por causa do estratégia zinco, ok. né? O zinco entrou agora também, virou O modinha, né? zinco A é questão de maravilhoso. melhorar a imunidade. É. E o imunoglucão, é imunoglucão que a gente está falando, né? O pessoal também sempre vem com o imunoglucão. Pessoal até dos representantes, né? Mas pelos artigos que eu baixei, não sei não, viu? Fico meio assim, tá? Própolis Leu... de geleia real. E Pode aí? falar. Pode falar. Eu amo própolis, amo. Ele tem, nossa, muito, muito bom. A gente só tem que tomar cuidado em relação a ser alcoólico, né? Para as crianças pequenas, a gente tem que procurar o própolis sem álcool. E a geleia real também, ela tem um gosto bem, bem forte, né? Então, talvez em crianças menores seria um pouco difícil de administrar. Mas seriam boas estratégias, sim, né?
Acho que dá pra gente falar assim. E vamos falar, para terminar agora, esses últimos 5 minutinhos da vitamina C, David? Ai, por favor. Tá. A queridinha das mamães que pedem Queridinha das vitamina mamães. C. Gente, vamos lá. Você sabe qual que é a recomendação de vitamina C para uma criança aí até 8 anos de idade? 45, vou até pegar aqui para eu não falar besteira. 25 miligramas é a recomendação de vitamina C para uma criança. Sabe quanto que tem de vitamina C em uma meia polpa de acerola? Sabe aquelas polpas? Meia polpa de acerola tem 950 miligramas de vitamina C. E o que a criança precisa é 25. Então, assim, não tem necessidade de ficar suplementando crianças com altas doses de vitamina C. Eu sempre explico. Porque na alimentação, na nossa alimentação, se você comer, o pouco que você comer já tá ok de vitamina C, tá? Gente, Então, meia acerola. tipo assim, ó, a laranja, uma laranja tem 95 miligramas. Então, se a criança precisa de 25, já é 4 vezes o que a criança precisa, numa laranja, né? Se você der um E pouquinho de tem suco de mãezinha laranja. que me liga falando, doutor, tô dando esse comprimidinho. Compra aqueles efervescentes da farmácia, Não, pelo amor que de são Deus. açucarados, tem um monte de É. veículo, né? Por quê? Conservante. Exatamente, por dois motivos. O excesso de vitamina C ele pode causar até cálculo renal em adultos, em crianças eu não vi estudos, mas se causa em adultos, por que não em crianças? E segundo motivo, tem estudos que mostram que se a gente der altas doses de vitamina C todos os dias por um período, quando você para de tomar, esqueci de tomar, viajei, sei lá, acabou, não comprei outra, o seu organismo, por eles ter acostumado com altas doses de vitamina C, ele pode apresentar sinais e sintomas de deficiência de vitamina C. Porque é como se ele fizesse um feedback de, aqui assim que estou trabalhando, caiu aqui assim, então ele começa a apresentar sintomas. Então eu não recomendo altas doses de vitamina C. Nath, eles vão cortar a gente. Foi ótima a live. Vão! Olha, eu só tenho a agradecer. Eu queria falar ainda do imunoglucan, queria falar de outras coisas. Tem gente perguntando se a gente prescreve própolis ou Gente, não. Eu vou ai, marcar uma outra live. A gente só vamos. tem esse tempinho para conversar. Olha, muito obrigado mesmo, de coração. Foi maravilhoso. Imagina, Todo foi mundo ótimo. participando aí, Salva a perguntando. live A gente aí. pode pegar depois essas perguntas, né, para responder também. Podemos. Salva a live, tem uma setinha para baixo aqui no canto esquerdo para a gente tentar baixar no YouTube para o pessoal assistir depois. Muito bom. Gente, ó, Tchau, obrigado pela gente. Muito, participação, pelo muito, carinho. muito Muito obrigado. obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.